bem-vindos ao canal LCUERJ, eu me chamo Joyce e no vídeo de hoje vou apresentar o quadro Alô Saúde, no qual abordo as campanhas de saúde de cada mês. E neste episódio vou falar sobre o Outubro Rosa. A campanha deste mês é voltada para a importância da prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Vou apresentar algumas informações sobre as campanhas e as doenças e também conversar com Juliana Sobral, psicóloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em teoria psicanalítica. O Outubro Rosa é um movimento criado no início dos anos 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. Ele visa conscientizar a população sobre a prevenção e o controle do câncer de mama, destacando a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado. No Brasil, a Lei 13.733 de 2018 oficializou a campanha do Outubro Rosa em órgãos federais. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2023 foram estimados 13.610 casos novos de câncer de mama e 17.010 do colo do útero. Em relação ao número de óbitos, em 2021 a taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi de 11,71 por 100 mil mulheres. Já a taxa referente à mortalidade do câncer de colo do útero foi de 4,51 óbitos para cada 100 mil mulheres. Para trazer mais detalhes sobre o Outubro Rosa, vou conversar com Juliana Sobral de Oliveira, psicóloga, mestre em teoria psicanalítica e atua no Serviço de Saúde Mental da Policlínica Piquet Carneiro. Mas antes de seguir para a entrevista, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Agora bora lá! E eu queria agradecer por ter aceitado participar. E essa entrevista vai para o nosso quadro no YouTube chamado Alô Saúde, em que cada mês a gente aborda as campanhas de saúde, né? E para esse mês a gente vai fazer sobre o Outubro Rosa. E são Sim. só 6 perguntinhas, tá? Vai ser bem rapidinho. Aí vou começar com a primeira pergunta. Quais são as reações mais comuns diante de um diagnóstico de câncer de mama e câncer de colo do útero? Antes da gente falar, né, das reações mais comuns, né, diante de um diagnóstico de câncer, né, a gente precisa entender um pouquinho qual é o contexto epidemiológico, né, em termos de saúde pública, né, dessa doença no Brasil. Quando a gente fala, né, de mulheres com câncer e quando a gente fala no contexto nacional, né. Então, com relação ao câncer de mama, né, é o tipo de câncer que mais acomete mulheres, né, no Brasil. E com relação ao câncer do colo do útero, é a terceira neoplasia mais frequente, né? Então, esses dois cânceres aí, esses dois tipos, né, de neoplasia, a gente precisa entender, antes da gente começar a falar de reações, né, a gente precisa contextualizar, né, a magnitude desse problema, né, quando a gente está falando no cenário nacional, né? E aí a gente pode falar também de dois aspectos, né? Ou do ponto de vista preventivo, né, do que a gente chama de prevenção primária, né, do câncer, e do aspecto mais da detecção precoce do câncer, né? Então, essas são as duas esferas que a gente pode abordar um pouquinho esse campo, né? Então, quando a gente está falando de prevenção primária, né, a gente está falando aí em reduzir os fatores de risco, né, para desenvolver essa doença. Então, a gente fala aí dos fatores de proteção, né, de promover esses fatores de proteção para que a gente não tenha a doença, né? Então, a gente está falando de prática de atividade física, de manutenção do peso corporal, né, por meio de uma alimentação saudável. A gente está falando de hábitos saudáveis de vida, de controle do consumo, né, do fumo, do álcool. Isso tudo está associado, né, a uma redução do risco de desenvolver câncer, né? Então, seriam os aspectos da prevenção primária. Quando a gente fala dos aspectos da detecção precoce, do diagnóstico precoce, né, a gente está falando de uma abordagem em tempo oportuno, né? Como é que a gente aborda essas mulheres em tempo viável ali, né? Para que qualquer sinal, qualquer sintoma suspeito seja identificado, né, precocemente, seja identificado em fase inicial, é, com o objetivo de que a gente possa possibilitar um tratamento mais viável, mais efetivo, com uma maior sobrevida, uma maior qualidade de vida para essas mulheres, né?
Então, assim, é super importante, né, que as mulheres, não só as mulheres estejam informadas, né, quando a gente fala da campanha, que as mulheres estejam informadas, mas que os profissionais também estejam sensibilizados, né, para abordar essas questões, né, para reconhecer, quando a gente fala, por exemplo, da atenção primária, né, que é o nível de atenção mais básico aí, o primeiro nível de atenção, né? Como é que a gente identifica, como é que os profissionais estão sensibilizados para identificar esses primeiros sinais e sintomas antes que a doença seja identificada numa fase mais tardia, né? Então, assim, é importante, antes da gente falar, né, das reações mais comuns, a gente ter esse panorama mais geral, né, de como é que o câncer, tanto de mama quanto do colo de útero, se comporta um pouco nacionalmente, né, e quais são, os aspectos em que a gente pode abordar, né, de prevenção, né, para que a doença não se instala, e de detecção precoce. Então, acho que esses seriam os dois cenários, assim, mais amplos que a gente abordaria, especificamente o câncer. Tá bom. E é comum ouvir que no passado o diagnóstico de câncer era considerado uma sentença de morte. O avanço da medicina parece ter alterado essa percepção. Dá para dizer que hoje em dia as pessoas diagnosticadas reagem de forma diferente, ou esse imaginário antigo ainda é perceptível? Então, ao longo, dos tempos, assim, né, desde a antiguidade, tem algumas doenças, né, não só o câncer, mas como, por exemplo, a hanseníase, a tuberculose, a sífilis, a peste, né, eram doenças, assim, sempre foram, historicamente, desde a antiguidade, conhecidas, como doenças, que tinham a ver com uma sentença de morte, né, então esse imaginário, não só o câncer, né, mas também essas outras doenças, sempre permear um pouco esse imaginário de um destino, um único destino seria a morte, né? Então, uma ideia de que o corpo seria consumido, de que seria uma doença traiçoeira, aí eu tô falando mais especificamente do câncer, né? De que seria fruto, né, de sentimentos rancorosos, de mágoa. Tem muito a ideia de uma responsabilização, de uma culpabilização da pessoa, né? De uma ideia de punição. Então, a própria pessoa que criaria o câncer, né? Então seria, ou então existiria um tipo de personalidade, né? Mais entristecido, mais introvertido, que seria mais propenso, a desenvolver essa doença. O risco do contágio, por incrível que pareça, né? Historicamente, a ideia de que seria uma doença transmissível. Não é à toa que a gente tem esse ideal, esse imaginário de meio combativo, meio bélico, né? De que seria, a gente teria que travar uma luta contra o câncer, né? E aí é muito comum, às vezes até a gente vê em pessoas de gerações mais antigas, assim, que não conseguem nem pronunciar a palavra, né? Ah, dizem aquela doença, não conseguem nem dizer, né? Se referir à palavra câncer, né? É, Isso tudo, esse imaginário todo, né, desde a antiguidade, ele se modifica um pouco com a concepção mais moderna da doença, né? Quando a gente tem aí os avanços, né, da patologia celular, quando a gente tem os avanços da medicina, da ciência, os avanços dos exames de imagem, os avanços da biologia molecular, né? Isso tudo, claro, modifica um pouco esse cenário, mas mesmo assim a gente ainda vê, até hoje em dia, certa concepção sendo perpetuada, né? Um mito ao redor do câncer, né? Então, a gente vê, talvez não muito no Brasil, mas às vezes na Europa, né? Que tem um pouco essa tradição dos médicos darem o diagnóstico de câncer para os familiares, né? Poupar o paciente, como se o paciente não tivesse ali estrutura emocional para lidar com aquela situação, né? Então, é, esse mito, esse imaginário em torno do câncer, ele não é fruto só de um senso comum, né? A gente vê que a medicina, que a ciência também perpetua, né, um pouco desse mito, né? É, e a gente vê um pouco essa característica de imutabilidade que a gente fala do mito, né? O que que se perpetua? E aí, como eu fiz referência um pouco anteriormente, né? O próprio linguajar, né? Que às vezes é usado pelos próprios médicos, pela própria medicina, né? De travar uma luta contra a doença, de que o câncer seria uma invasão de células, algo bélico, né? Assim, a gente teria que travar uma luta contra a doença, a quimioterapia mata as células cancerosas, a luta contra o câncer. Então, até o próprio linguajar que a gente usa, né, no senso comum, ele perpetua um pouco, né?
Tem uma autora chamada Susan Sontag, que ela tem um livro chamado A Doença como Metáfora, né? Que ela é muito interessante porque ela traz essa perspectiva. Ela não vai abordar a doença, ela fala do câncer, fala da AIDS, e ela não vai abordar a doença em si. Ela vai abordar o simbolismo da doença, né? O uso simbólico que a gente faz da doença, né? Então, não é só a doença em si, é o fenômeno fisiológico, né? Mas o discurso que a gente tem sobre a doença, o imaginário que a gente tem sobre a doença, o mito que a gente cria sobre a doença, é algo criado não só pelo senso comum, mas também pela própria medicina, pela própria ciência, né? Então, acho que fica a principal pergunta: como que a gente desmistifica isso, né? Eu acho que a gente já avançou bastante, né? Dessa perspectiva do câncer como sentença de morte, os avanços tecnológicos em termos de tratamento, em termos, de abordagem do câncer, de equipamentos modernos, né, de tratamentos menos invasivos, isso tudo a gente já tem, né? Isso tudo a gente foi avançando ao longo do tempo, né? Mas eu acho que sempre fica a pergunta como que no fundo, a gente consegue desmistificar esse imaginário que ainda persiste, né? Do câncer como uma sentença de morte. Então, acho que esse é o grande desafio da própria ciência, né, dos próprios pesquisadores, né, como que a gente desmistifica isso no cotidiano, né, no tratamento, na lida com esses pacientes. Então, acho que esse é o grande desafio da ciência. Tá bom. E a doença também implica em outros estigmas que afetam a vida social e psíquica. Que estigmas são recorrentes e quais são os impactos na subjetividade e no bem-estar dos pacientes? Então, a doença, né, o adoecimento, né, a gente pode dizer que o adoecimento tem um aspecto objetivo, né, que é a da doença diagnosticada, né, uma doença que aparece no corpo concretamente, né, e tem um aspecto subjetivo, né, como é que a pessoa se sente, como é que é sentir-se doente, né, uma coisa é você ter a doença concreta ali no teu corpo, e outra coisa, qual é a relação que eu estabeleço, né? Eu me sinto doente, não me sinto doente, né? Qual é a relação que eu vou estabelecer com esse estado físico, né? A gente sabe, né, que o câncer traz aspectos psicológicos, psíquicos muito relacionados, né? Mas é muito complicado quando a gente estabelece essa relação de causa e efeito, né? Ah, então eu tenho uma determinada doença, né? Por exemplo, a gente está falando do câncer, então necessariamente eu vou apresentar determinadas características psíquicas ou, né, eu vou apresentar determinados problemas psicológicos ou psíquicos, né? Não tem essa relação de causa e efeito, né, que a gente imagina. Então, uma coisa é se sentir doente, outra coisa é a gente ter objetivamente a doença, né? Então, quando a gente pensa nessa relação, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, né? É importante a gente acompanhar essa maneira da pessoa lidar com a doença, de agir frente à doença, né? E aí a gente fala do chamado modelo psicodinâmico da reação à doença ou da reação ao câncer, né? Pode parecer um nome complicado, né? Mas psicodinâmico, né? Psíquico porque tem a ver com pensamento, com psiquismo, com psicológico, e dinâmico porque é modificável, né? Não é uma coisa estática. Então, a gente pode pensar num conjunto de estratégias, né? Uma vez que esse paciente, por exemplo, tem uma doença como câncer, né? A gente pensa num conjunto de estratégias de comportamento, estratégias psicológicas, né, que esse paciente vai apresentar para lidar com uma ameaça que é iminente, né? A doença é uma ameaça iminente. Eu estou ali diante de uma situação de apuros, né? Ninguém gosta de ficar doente, ninguém quer ficar doente. Então a gente tem que pensar numa resposta contextual, né? Essa resposta está dentro de um determinado contexto. A resposta do paciente, seja uma resposta comportamental, uma resposta psicológica, ela não pode estar desvinculada de um contexto, né? Qual é o contexto de vida desse paciente? Qual é o contexto social? Qual é o contexto de relações que ele estabelece, né? Então, isso tudo tem que estar incluído, né? Quando a gente vai falar de uma reação, né? Não é um caráter permanente, né? A gente não responde sempre da mesma maneira diante, né, das situações. Dependendo da situação, a gente vai reagir de uma ou outra maneira, ainda que a gente entenda que, né, que somos compostos aí por uma personalidade, por uma maneira habitual de agir, né?
Mas diante desses momentos mais delicados, a gente tem que entender um aspecto dinâmico dessa maneira de reagir do paciente, né? É, então, diferentemente de um entendimento do senso comum, né, que imagina que diante de uma doença a pessoa vai ter aspectos de enfrentamento, né? Quando a gente diz enfrentamento a uma situação de doença, né? Esse enfrentamento pode incluir, inclusive, uma não reação, né? Quando o paciente às vezes se entrega um pouco ali àquela situação, fica um pouco passivo, fica um pouco paralisado. Isso tudo é uma forma de enfrentar a doença, né? A gente não pode considerar o enfrentamento à doença como algo sempre ativo, né? Às vezes é algo passivo mesmo, né? É, Enfim, outro aspecto que é muito importante quando a gente fala dos aspectos psíquicos, né, é a gente ver situações anteriores que estão em jogo, né, na vida desse paciente, né? Então, a forma que esse paciente tem de lidar com a doença, muitas das vezes vai refletir uma forma que ele tem anterior de lidar com a vida, né? De lidar com aspectos da vida. Então, é super importante a gente investigar a história desse paciente, né? Os projetos de vida que ele tinha antes da doença, os conflitos, né, relacionais, familiares, qual é o suporte social, qual é o suporte familiar, como que era a vida desse paciente antes? Ele trabalhava, ele estudava, né? Ele tinha filhos, ele tem filhos, enfim. Tudo isso investigar a história pregressa, né? Que a gente fala, a história anterior do paciente é super importante para a gente conseguir, enfim, lidar com aspectos atuais da doença, né? E aí, assim, eu acho que diferentemente do momento em que a gente lida, né? O momento do diagnóstico, né? O momento em que aquele paciente recebe o diagnóstico, o momento do tratamento em si, né? Que às vezes é um período mais prolongado, e o momento da alta, né? Esses três momentos, eles impactam de maneira diferentemente a vida do paciente, né? Então, no momento do diagnóstico, né? O momento inicial, é muito comum, né? O paciente negar essa situação, né? Ser surpreendido pelo impacto da notícia, né? Muitas das vezes o câncer é descoberto num exame de rotina, né? O paciente nem está sentindo nada, vai fazer um exame de imagem, vai fazer um exame para alguma outra questão e ele às vezes acaba descobrindo, né, a doença. Então, não necessariamente o câncer aparece dessa forma mais estigmatizada, né? Já com um sintoma. Então, às vezes o paciente não está sentindo nada, não tem nenhuma sintomatologia e ele descobre esse diagnóstico, né? Então, nesse momento inicial, né, a ideia de uma sentença de morte, então, uma vez que eu recebi o diagnóstico do câncer, mesmo que racionalmente a gente saiba, né, que a medicina se modernizou, que existem, né, uma chance muito grande, né, dependendo do tipo de câncer, do momento em que é descoberto, né, desse paciente ter uma sobrevida, uma qualidade de vida importante, né, mas sempre a gente se vê permeado, né, por essa sentença de morte, né? Um certo questionamento de por que comigo? Por que que aconteceu comigo, né? Por que que isso aconteceu comigo nesse momento? A crença de que a doença poderia ter sido evitada, de que poderia ter sido diagnosticada precocemente. Então, todos esses aspectos têm a ver com o momento mais inicial do diagnóstico. Quando a gente está falando do momento do tratamento em si, né? A gente lida com outros sentimentos, com outros estigmas aí, né? Então, o receio de que essa doença avance cada vez mais, um certo receio de alguma mutilação da parte do corpo, né? Então, quando a gente está falando especificamente de câncer de mama e de câncer ginecológico, né? Vou passar por alguma cirurgia, né? Vou retirar a mama. Então, um certo temor aí, né? De que meu corpo sofra, né? Mutilações um senso de sobrevida, né? Então, assim, uma sensação de que, passada essa tempestade, como é que eu vou sobreviver a isso? Uma sensação de paralisação da vida, né? Muitas das vezes, os tratamentos mais prolongados, né? Com quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, requerem que a pessoa paralise mesmo a vida durante um tempo, né? Que se afaste do trabalho, se afaste da vida social, se afaste, às vezes, do cuidado, né? Dos filhos, dos familiares. Então, uma certa sensação de que eu parei a minha vida, né? Para viver só aquele momento. É, E a gente tem o momento da alta, né? Que aí são outras questões em jogo, né?
o medo de um retorno da doença, né? De que eu tenho uma recidiva dessa doença, uma metástase, né? Que se espalhe para outras partes do corpo. Como eu vou retomar minha vida, né? Minha vida ficou parada um tempo, às vezes. Então, quais são os meus planos futuros? Como que eu vou retomar isso? E às vezes uma própria sensação de luto, né? Por mais que eu tenha ficado curada da doença, muitas das vezes eu passei por uma cirurgia, né, que retirou a minha mama, ou uma cirurgia ginecológica, enfim. Como é que eu vou retomar isso, né? Quais são as limitações? Às vezes as mulheres ficam realmente com limitações físicas, né? Desconfortos físicos. Então, como é que eu vou retomar minha vida a partir desse novo cenário, né? Dessa nova imagem corporal? E isso tudo está muito ligado aos tipos de tratamento, né? Se eu estou falando de radioterapia, de quimioterapia, de hormonioterapia, de cirurgia, os efeitos colaterais do próprio tratamento, né? Perda de peso, perda de cabelo, alterações na pele, debilidade física, né? Isso tudo traz impactos na própria imagem do corpo, né? Então, particularmente quando a gente está falando de câncer de mama e de câncer ginecológico, né? O impacto na sexualidade da paciente, né? Então, eu posso ter aí sintomas diversos, né? Perda da libido, perda do interesse sexual, medo, né? Às vezes, muitas das vezes, de uma perda de uma capacidade reprodutiva mesmo, desconforto durante a atividade sexual. Então, isso tudo tem a ver um pouco com a sexualidade, com a imagem corporal, com a identidade corporal, né? Principalmente para a mulher. Então, todos esses aspectos, né? Físicos, psíquicos, cognitivos, eles têm que estar em jogo quando a gente fala, né, dos tipos de tratamento aos quais a mulher pode estar submetida, aos efeitos colaterais desse tratamento, né, e como que a mulher vai retomar a vida, ou os parceiros, ou os familiares, né, como que se retoma a vida, né, globalmente, né? Então, todos esses aspectos estão envolvidos aí quando a gente fala dos estigmas da identidade corporal, né, da sexualidade com relação ao câncer de mama e ao câncer ginecológico. Tá bom. E que tipo de abordagens clínicas e terapêuticas a Policlínica Piquet Carneiro oferece para acolher e auxiliar a paciente a partir do diagnóstico? É, essa pergunta é muito interessante, assim, né? Que às vezes a gente tem alguns paradigmas, né, já estabelecidos, né, de que todo paciente com câncer precisa de um acompanhamento psicológico necessariamente, né? E às vezes a gente vê o quanto que é difícil a equipe multidisciplinar, né? A equipe que é composta por médico, enfermeiro, psicólogo, seja na internação, seja no acompanhamento ambulatorial, seja na atenção primária, né? O quanto que é difícil a equipe multiprofissional, né, reconhecer algum quadro um pouco mais agravado, algum quadro psicológico ou psiquiátrico mais agravado, né? A dificuldade da gente reconhecer isso. É, Em geral, a gente reconhece, né? Algumas modificações de comportamento, alguns quadros, né, mais deprimidos ou mais ansiosos, mas às vezes é difícil da própria equipe fechar um diagnóstico mais formal, né, de uma forma mais precisa. É, e é assim, a gente pode falar, né, desde de reações, né, que são um pouco mais leves, de um certo desconforto psicológico, até realmente casos mais agravados, né, de um diagnóstico psiquiátrico mais formal. Então, todos esses aspectos, né, eles estão envolvidos com dúvidas a respeito da cirurgia ou do tratamento a que o paciente vai ser submetido, medo da doença voltar, sensação de desconforto do próprio corpo, quando a gente está falando de câncer de mama e câncer ginecológico, né, a questão da sexualidade, medo da morte, medo do abandono familiar. Então, todos esses aspectos, eles têm que estar em jogos e eles têm que ser considerados pela equipe multiprofissional, né? Quando a gente está falando dos aspectos psíquicos, né? Das abordagens psíquicas. Quando a gente fala de câncer, aí não só câncer de mama e câncer ginecológico, os quadros ansiosos e os quadros depressivos são os quadros mais recorrentes, né? Ansiedade e depressão são os quadros mais recorrentes quando a gente está falando de câncer de uma forma em geral, né? É, o risco, né, para uma depressão, o risco para um quadro ansioso, às vezes ele tem muito mais a ver com a história anterior da paciente do que com o momento da doença ou com, né, o tipo de tratamento que ela
que ela se submete, né? Então, quando a gente fala dos quadros ansiosos, né? Vou falar um pouquinho, né, mais dos quadros ansiosos e depressivos, porque são os mais comuns, né, quando a gente fala de câncer. E aí, quando a gente está falando desses dois quadros, como de qualquer outro quadro psíquico, né, a gente está falando de sintomas, físicos e de sintomas mais psicológicos, né? Então, basicamente, quando a gente fala dos quadros ansiosos, né, os sintomas físicos eles podem incluir taquicardia, falta de ar, suor excessivo, tontura, náusea. Com relação aos aspectos psíquicos, né? Uma certa preocupação excessiva, uma sensação de perigo iminente, sensação de pânico, irritabilidade, medo, dificuldade para dormir, inquietação. Então, esses são os sintomas, né, mais ansiosos, né? Quando a gente pensa num quadro ansioso. Já quando a gente está falando de um quadro depressivo, né, a gente tem outros tipos de sintomas que podem até ter em comum aí, ter algo em comum com os quadros ansiosos, né? Mas a gente está falando de sintomas físicos, né? Que podem se apresentar mais como um cansaço excessivo, uma lentificação do pensamento, uma lentificação do comportamento, falta de concentração, falta de vontade, dificuldade para dormir, ou então, por outro lado, uma sonolência excessiva, diminuição do apetite, diminuição do interesse sexual, do prazer como um todo, né, nas tarefas cotidianas. E como sintomas psicológicos, né, a gente tem a sensação de tristeza, sensação de fracasso, um sentimento de culpa, diminuição da capacidade de sentir prazer, né? Então, esses são a gente está falando de uma maneira mais ampla, né? Quando a gente está falando dos sintomas físicos e psíquicos dos quadros ansiosos e dos sintomas físicos e psíquicos dos quadros depressivos, né? Então, que são os mais comuns quando a gente está falando de câncer. Um ponto muito importante da gente falar, assim, é da prescrição de medicamentos, né? Que a gente chama medicamentos psicotrópicos, né? Medicamentos psiquiátricos, né? Ou para ansiedade, ou para depressão, ou para qualquer outro quadro psiquiátrico, né? Mais agravado. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que ter muito cuidado para prescrever essas medicações psicotrópicas que a gente chama, né? Primeiro, então, assim, falando de uma maneira geral, introduzir uma medicação psiquiátrica nunca vai ser a primeira escolha para a gente tratar dessas disfunções psiquiátricas ou psicológicas, né? Por quê? Primeiro, porque esses sintomas, né, que eu descrevi um pouco aqui amplamente, quando a gente fala, de câncer, primeiro que eles são bastante comuns de aparecer, né? E segundo que eles normalmente eles ficam circunscritos àquele momento de vida da pessoa, né? Então é comum que a gente espere de um paciente que teve um diagnóstico ou que está passando por um acompanhamento, um tratamento de câncer, que ele apresente alguma disfunção psicológica, né? Em termos de sentimentos, de pensamentos, de crença, né? Contanto que isso não seja agravado, que não modifique é, de maneira excessiva, de maneira muito exacerbada a vida do paciente, isso é esperado, né? Então, por isso que a gente não prescreve, né, medicações psicotrópicas como uma primeira escolha. E segundo, porque a gente tem que ter muito cuidado com os efeitos relacionados com as próprias medicações que muitas das vezes são usadas no próprio tratamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com relação às interações medicamentosas, né? De medicações que o paciente já está fazendo uso por conta do tratamento do câncer, né? Então esses são os dois motivos pelos quais a gente não pensa numa medicação psiquiátrica como primeira escolha de tratamento psicológico, né? O que que é importante a gente ter em mente? Fazer uma boa anamnese do paciente. O que que a gente chama de anamnese, né? Fazer uma boa investigação sobre a vida dessa pessoa, né? A história anterior, se ela tem história de quadros psiquiátricos anteriores, né? Isso é um dado muito importante. Se ela tem rede de apoio familiar, se o quadro que ela está apresentando, se o distúrbio, não gosto nem de chamar de distúrbio, né? Se o descompasso, se o desconforto psicológico que ela está apresentando naquele momento é, vai durar por meses, se vai durar um período mais restrito, se vai modificar ou não de uma maneira significativa a vida cotidiana dessa pessoa, se vai modificar as relações que ela tem, né, o modo de vida, o modo relacional que ela tem.
Se o quadro tem características mais agudas, ou seja, normalmente a gente pensa em reações psicológicas mais agudas no momento do diagnóstico, no momento do tratamento, e a gente observa características mais crônicas, né, mais prolongadas dessas modificações, desses sintomas psiquiátricos ou psicológicos, normalmente quando a gente está falando no momento pós a alta, né, ou no momento de um retorno dessa doença, ou no momento de uma piora do quadro clínico. Então, isso tudo tem que estar em mente no profissional, né, para eu dizer, olha, essa mulher, né, tô falando no caso das mulheres, né, que a gente está falando de câncer de mama e câncer ginecológico, né, olha, essa mulher está tendo realmente, né, uma reação mais exacerbada, né? Que está modificando drasticamente a vida dela, ou não, ela está tendo uma reação esperada do quadro, né, diante da doença. Então, isso é muito importante, todos os profissionais, não só os psicólogos, né, os médicos, enfim, toda equipe multiprofissional, mesmo que não seja especialista, né, que não seja o psicólogo ou o psiquiatra, a equipe como um todo, a equipe de saúde como um todo, tem que ter um pouco esse conhecimento em mente, né? Para a gente poder, senão a gente acaba taxando, né, as situações. Olha, outra coisa importante, assim, o acompanhamento psicológico ele não pode ser algo prescritivo, né? Olha, toda pessoa com câncer tem que fazer acompanhamento psicológico. Às vezes sim, às vezes não, né? Então, isso tudo vai estar em jogo. Quando a gente fala dos protocolos mais clínicos, mais médicos, a gente não tem muito como fugir, né? Das medicações prescritas, do tratamento prescrito. Quando a gente fala do campo subjetivo, isso fica mais maleável, né? Senão a gente vai sair prescrevendo psicoterapia para todos os pacientes que têm câncer, né? É, a inserção, aí eu vou falar um pouquinho mais especificamente, né, da inserção do psicólogo, né, na equipe multiprofissional, né, então é importante que esse profissional esteja presente, né, quando a gente está falando no ambiente hospitalar, né, esteja presente, né, no momento da internação, esteja compondo o trabalho da equipe, né, não só no momento, às vezes, da internação dessa paciente, que muitas das vezes é necessária uma internação hospitalar, né, para acompanhar a questão do tratamento ou para alguma questão clínica mais pontual. No momento do acompanhamento ambulatorial, né, muitas das vezes quando essa paciente ela não está internada, mas ela retorna ali à unidade de saúde para fazer as suas consultas regulares, né, e no momento da alta, né. Então, na maior parte das vezes, né, o psicólogo pode ser aquele profissional que esteja disponível, né, para que a paciente a procure, para que os próprios familiares, né, para dar um suporte familiar, né, um suporte familiar, social, um suporte para os acompanhantes, né? O profissional da psicologia tem que ser aquele profissional disponível, né, e atento a essas demandas, né? Não só como um acompanhamento rotineiro, mas também como um acompanhamento pontual quando o paciente necessita, quando o paciente procura esse profissional, né? É, Algumas modalidades, né? A gente tem um núcleo de saúde mental, né, na Policlínica Piquet Carneiro, composto por psicólogos e psiquiatras. Então, o atendimento individual pode ser uma das modalidades, mas não é a única modalidade ofertada, né? Então, as modalidades de atendimento em grupo, também são estratégias bem interessantes, né? Porque muitas das vezes elas permitem que os pacientes compartilhem experiências muito próximas, né? Isso é muito enriquecedor. Então, assim, né, para além do tratamento medicamentoso, quando é necessário, né, claro que tem casos que, né, que a introdução do medicamento psiquiátrico, digamos assim, é necessário, auxilia, né, a qualidade de vida daquela paciente, mas não é a única escolha, né? Então, a gente tem a terapia, né, a psicoterapia, o acompanhamento individual, o acompanhamento em grupo, né? É, independente da abordagem, né, da linha do profissional, né, é muito mais importante o acompanhamento desse paciente do que propriamente dito a modalidade de terapia, né, de psicoterapia que a gente vai ofertar, né? Então a gente tem a psicoterapia breve, a psicanálise, a terapia comportamental. Então, independentemente da linha, né, de abordagem do profissional, o mais importante é o paciente, o familiar ter a segurança de que ele vai poder contar com um espaço de escuta, né? Com um espaço psicoterápico de escuta,
que vai estar aberta a atender não só os pacientes, mas também os familiares, né? Então, quando a gente diz, principalmente do câncer, né? Não é só o paciente que adoece, o núcleo familiar, né, ou social ao redor desse paciente também adoece. Então, o profissional tem que estar sempre com essa visão ampliada, né? E aí, só para fechar um pouco essa temática, né, das terapêuticas ofertadas, o campo da psico-oncologia, a gente tem esse campo já, né, da psicologia, esse ramo da psicologia já consolidado, né, ao longo aí de décadas, né? É a área do conhecimento que vai estar voltada para esse cuidado, né, dos aspectos psicológicos, do paciente oncológico, né? Então a gente já tem um campo, né, um ramo aí da psicologia consolidado, né, reconhecido, né, de que a gente pode fazer o uso de ferramentas teóricas, estratégias, né, práticas e teóricas no campo da psicologia para lidar especificamente com essa temática da oncologia. Então, acho que é um resumo assim do que a gente poderia ofertar em termos terapêuticos para esse paciente. Na BVS, quando a gente vai fazer uma busca, né, no portal da BVS, que é o portal da Biblioteca Virtual em Saúde, né, que a gente tem publicações aí no tema da saúde, né, se a gente coloca lá, é, faz uma busca da palavra câncer de mama, e sexualidade, né, a gente encontra aí nos últimos 10 anos, quase 50 publicações, né, tanto em português quanto em inglês, espanhol, sobre esse tema, câncer de mama e sexualidade. Se a gente coloca câncer de colo do útero e sexualidade, a gente encontra metade, 21 publicações, né, nos últimos 10 anos. Por que que eu estou trazendo esse cenário, né, um pouco das publicações científicas? O que que a gente, né, o que que é saúde, o que que as publicações mais formais, científicas, né, do campo da medicina, o campo da psicologia, né, é, falam sobre o tema, né? Falam, quando a gente fala de câncer de mama ou câncer do colo do útero e sexualidade, né? Então, isso tudo tem a ver com os papéis sociais, as expectativas, os estereótipos de gênero, de identidade corporal, né? Então, tanto o câncer do colo, do útero quanto o câncer de mama, né? São dois tipos aí de doença que estão muito ligadas à questão corporal, à questão da sexualidade, né? É, dados de um artigo, né, de 2009, traz que aproximadamente 50% das mulheres tratadas, de câncer de mama sobrevivem pelo menos 15 anos após o diagnóstico e convive com os efeitos físicos e psicológicos da doença, né? Por que que eu estou trazendo esse dado? É que cada vez mais, né, com o avanço da psicologia, com o avanço da medicina, com o avanço aí dos tratamentos, né, das modalidades de tratamento, a sobrevida dessas mulheres, né, ou seja, o tempo de vida que elas têm após o diagnóstico, após o tratamento, é cada vez maior, né? Quando a gente fala de tempo de vida após a doença, após a descoberta, após o tratamento da doença, a gente também está falando de qualidade de vida, né? Então não basta só sobreviver à doença, mas como, de que maneira, qual é a relação que essas mulheres também vão estabelecer com o corpo delas, com a relação pós a doença, né? É claro que o aspecto da sexualidade, né, é um aspecto central para o desenvolvimento de nós seres humanos, né? O tema da sexualidade é sempre um enigma para a gente, né? Seja para homens, seja para mulheres. O quanto que às vezes é difícil realmente, mesmo nos espaços formais, de saúde, de tratamento, né? Os profissionais poderem lidar com naturalidade com relação a essa temática, né? Mesmo que seja uma temática que é tão permeada na nossa vida, né? A sexualidade constitui a gente, né? Então tem a ver com fatores fisiológicos, tem a ver com fatores psicológicos, culturais, sociais, né? Tem a ver com a relação que a gente estabelece com o outro, tem a ver com sensação de prazer. E o campo da psicanálise, por exemplo, mais propriamente dito, né, vai falar da sexualidade de uma maneira mais ampla, né? Não vai falar só da sexualidade em termos reprodutivos, né? Vai falar da sexualidade como algo que é constitutivo do ser humano, né? Desde o momento que a gente nasce, né, até o momento da fase adulta ou do envelhecimento, né? E aí, Joyce, assim, dentro do tema da sexualidade, a ideia da imagem corporal é muito importante, né? A imagem corporal nada mais é do que uma representação mental que eu tenho do meu corpo, né?
que eu tenho do meu corpo, da relação comigo mesma, da relação do meu corpo com os outros, né? Tem a ver com afeto, tem a ver com sentimento, tem a ver com obtenção de prazer, tem a ver com aspectos cognitivos, com aspectos afetivos. Então, essa ideia da imagem corporal, ela é muito afetada, né? Quando a gente está falando de câncer de mama e de câncer ginecológico, né? A imagem corporal, né, ela não é algo definitivo, ela não é algo rígido, ela é resultante de uma interrelação que eu tenho, né? Da imagem idealizada que eu tenho de mim, da imagem que é representada pelos outros de mim ou do meu corpo, e do meu corpo objetivamente, né? Então, todos esses aspectos estão em jogo quando a gente fala de imagem corporal, né? No paciente com câncer, né? Três aspectos ser muito afetados, né? Tanto pela doença quanto pelo tratamento. O primeiro aspecto eu acabei de falar, que é da imagem corporal, né? Então, a imagem corporal tem a ver com a autoestima, tem a ver com a autopercepção. Um segundo aspecto é o aspecto da capacidade reprodutiva, né? Muitas das vezes, e aí principalmente quando a gente está falando do câncer ginecológico, né? Dependendo do tipo da doença, dependendo do tipo do tratamento, às vezes a capacidade reprodutiva da mulher é afetada, né? É comprometida. A capacidade sexual em si, né? Que muitas das vezes é comprometida também, né? Independente, enfim, dos relacionamentos que ela estabelece ao longo da vida, né? Então, essa atividade sexual propriamente dita, né? Guardando as individualidades, né, de cada mulher, isso também é afetado, né? Então, são esses três aspectos mais afetados quando a gente está falando de câncer de mama ou câncer ginecológico. Quando a gente fala de câncer de mama propriamente dito, né, tem um simbolismo, né, os seios, a mama tem um simbolismo, né, culturalmente falando, socialmente falando, muito significativo para a mulher, né? Tá muito ligado à característica de feminilidade, à sexualidade, à maternidade, né, ao vínculo erótico. Então, isso tudo, a ideia de ser mãe, de amamentar, né? De se sentir atraente. Então, os seios têm, por si só, né, um simbolismo muito, muito pregnante, né? Então, isso tudo interfere na hora que a gente vai falar sobre os estigmas, né, do câncer de mama. Quando a gente fala mais especificamente de disfunção sexual, né, em pacientes com câncer, né, principalmente ginecológico, mas o de mama também, né, a disfunção sexual em algum nível é muito comum e é muito esperado, né? Então, quando a gente fala tanto da doença quanto do tratamento, algum nível de disfunção em algum momento do tratamento da mulher é bastante esperado e previsto, né? A gente está falando de alterações físicas, tanto decorrentes do tratamento, né, da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, né, que interferem diretamente aí no distúrbio mesmo, às vezes, né, do funcionamento sexual. é, a gente está falando de experiências psíquicas, né? A gente está falando aí de uma possível perda da fertilidade, de uma interferência na imagem corporal, de um sentimento de não ser sexualmente, se sentir sexualmente atrativa, né, para quem você se relaciona. A gente falou um pouquinho, né, dos sintomas de depressão, de ansiedade, então esses seriam mais experiências psíquicas, né, psicológicas. E por fim, os fatores sociais relacionais, né? Então, como é que a mulher vai se ajustar a essa nova fase, né, da doença, do tratamento, como é que ela vai seguir com a vida dela? Então, essas alterações, sejam físicas, sejam psíquicas, sejam relacionais, interpessoais, né? Elas estão muito presentes quando a gente fala da sexualidade como um todo e de uma disfunção sexual que é muito comum quando a gente fala de câncer de mama e câncer ginecológico. Por fim, eu queria só destacar, né, que às vezes essa questão da sexualidade, ela é negligenciada pelo profissional de saúde, né? Muitas das vezes, se a mulher não traz ativamente esse tema, né, ao longo da consulta, ao longo do tratamento, o profissional também às vezes não aborda o tema, né? Então é isso, a mulher pode ter uma dificuldade de abordar esse tema, e aí o profissional de saúde entende que está tudo ok com ela nesse campo da sexualidade, né?
porque ela não trouxe essa questão à tona, né? Então, da importância não só do profissional de saúde estar atento a esse tema, mas também abordar, claro, respeitando a individualidade de cada mulher, né? Tem mulheres que ficam mais disponíveis para que esse tema seja abordado, seja sugerido, seja conversado, né? Tem mulheres que não dão essa abertura, mas mesmo assim, né, que o profissional possa ter a delicadeza e a sensibilidade de introduzir esse tema, né? Não é porque a mulher não traz essa questão, né, como uma problemática que isso está tranquilo para a mulher, né? Então, ainda a dificuldade do profissional de saúde de abordar esse tema, seja do concreto, né, das disfunções sexuais físicas ou dos impactos subjetivos psicológicos da sexualidade, né? Então, é super importante o profissional de saúde estar atento a isso. Tá. E agora vamos para a última pergunta. De que forma a campanha Outubro Rosa tem contribuído ao longo dos últimos anos para a conscientização e efetiva ação sobre os cânceres de mama e do colo do útero? Então, eu considero que a campanha, né, mais especificamente do Outubro Rosa, né, não só contribui para a gente poder abordar o tema, né, do câncer de mama ou do câncer ginecológico, né, de uma maneira mais ativa, mais efetiva, mais capilarizada, mas eu entendo que essas campanhas são importantes para a gente poder abrir uma discussão do cuidado integral da saúde da mulher, né, não só relativo ao aspecto do câncer, mas o que que a gente se a gente entende hoje em dia, né, a saúde como um aspecto global, né? Saúde não é só saúde física, não é só saúde mental, a gente fala de condições sociais, educacionais, aspectos da desigualdade, de raça, de gênero, né? A gente inclui o bem-estar, a gente inclui a perspectiva ampla do entendimento integral da saúde, né? Essas campanhas servem para a gente poder discutir o cuidado ampliado, né? O cuidado integral à saúde das mulheres, né? Em 2004, a gente tem aí, né, a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? Que tem como algumas diretrizes, alguns princípios, o acesso a todos os níveis de atenção à saúde, a política de humanização, né? Como é que a gente atende, a gente dá acesso a essas mulheres, né, a chegarem nos serviços de saúde. A gente trata as mulheres, a gente considera a saúde, né, de maneira humanizada. A gente inclui aspectos da intersetorialidade, ou seja, diversos setores, não só a saúde, discutem a saúde da mulher, né? Assistência social, educação, renda, economia, né? Como é que a gente discute de fato a saúde numa perspectiva ampla, né? É, Como eu falei um pouquinho lá no início, né? A gente tem ações de prevenção, né? E a gente tem ações de promoção da saúde, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando dos aspectos ao redor, né, do universo dessa mulher que podem ajudar com que ela não tenha a doença, né? E quando a gente está falando de promoção da saúde, a gente está falando é, de qualidade de vida, né? De saúde mental, como é que a gente promove saúde, né? Então é importante também que a gente leve em consideração os aspectos diversos, né? De gênero, aspectos sociais, aspectos de condição de vida, de trabalho, de habitação, de emprego, né? E que a gente possa incluir, né, nessas campanhas como um todo, alguns temas diversificados, né? Saúde sexual reprodutiva, direitos sexuais, saúde materna, dignidade menstrual, cuidado ao climatério, menopausa, saúde mental, as situações de violência, né? Então, assim, acho que essas campanhas servem para a gente ter uma abordagem mais ampla, né? Não só falar do câncer em si, mas a gente poder falar da saúde de uma maneira ampliada. E o principal, né? Para além das questões físicas, que a gente possa abrir um espaço de discussão para as questões subjetivas também, né? O nosso ser não é composto, né, só pelo nosso corpo físico, mas é composto também pelas questões subjetivas, né? Então, acho que essas campanhas, né, como o Outubro Rosa ou qualquer outra campanha, né, mais específica, ou que tenha um tema específico, na verdade, elas ajudam não só a gente discutir o tema em si, mas auxiliam muito, né, que essa informação seja
disseminada, né? Não só dos aspectos físicos da doença, mas tudo que está em torno, né? Ao redor disso, aspectos subjetivos, aspectos sociais, enfim. Então, acho que contribui bastante para a gente discutir de uma maneira, qualificada e ampliada a saúde como um todo. Tá bom. Eu queria agradecer novamente por você ter aceitado participar do nosso quadro, tá bom? Joyce, eu que agradeço, tá, pela paciência aí de me escutar e agradeço realmente a possibilidade de estar falando de um tema tão importante, tão significativo aí para a saúde das mulheres. Tá, obrigada. Tchau, Grande tchau. abraço, Joyce. Tchau, tchau. Boa tarde.